Immanuel Kant nasceu em Königsberg, na Prússia Oriental, no dia 22 de abril de 1724. Após passar a adolescência estudando no colégio protestante, vai para a Universidade de Königsberg em 1740, onde será livre-docente e conferencista associado somente em 1755, quando doutorou-se em filosofia, estudando também física e matemática, além de lecionar ciências naturais. A obra de Kant pode ser dividida em dois períodos fundamentais, o pré-crítico e o crítico. O primeiro, até 1770, corresponde à filosofia dogmática influenciada por Leibniz e Wolff. Realiza importantes estudos na área de ciências naturais e da física de Newton. Entre as obras desse período, destacam-se a História Universal da Natureza e Teoria do Céu, em 1755, onde apresenta a célebre hipótese cosmológica da nebulosa, para explicar a origem e evolução do nosso sistema solar. Mostra-se partidário da existência de vida em outros planetas. Procura mostrar que Deus existe partindo da ordem e da beleza do universo. Você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo alguém para resolver os seus problemas. Immanuel Kant. Immanuel Kant é um dos filósofos mais estudados na modernidade, graças à sua tentativa de resolução entre o racionalismo de Descartes e o empirismo dos filósofos David Hume e John Locke. Seus trabalhos são pilar e ponto de partida para a filosofia alemã moderna, com seguidores como Fichte, Hegel, Schelling e Schopenhauer. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Immanuel Kant. Não obstante, Kant revela que o espírito ou razão modela e coordena as sensações, das quais as impressões dos sentidos externos são apenas matéria-prima para o conhecimento. Por conseguinte, o julgamento estético e teológico unem nossos julgamentos morais e empíricos, de modo a unificar o seu sistema. Podemos julgar o coração do homem pela forma como ele trata os animais. Immanuel Kant. Vale citar que Kant foi um entusiasta do iluminismo europeu e estadunidense, onde publicou a obra O que é o Iluminismo, em 1784, na qual sintetiza a possibilidade do homem seguir a sua própria razão no processo de ilustração, o qual seria ao mesmo tempo a saída do homem da sua menoridade, definida como a incapacidade do homem de fazer uso do seu próprio entendimento, ou seja, o fato de não ousar pensar por motivos de covardia e a preguiça, principais motivos do permanecimento humano na menoridade. Não basta que atribuamos liberdade à nossa vontade, seja por que razão for, se não tivermos também razão suficiente para atribuirmos a todos os seres racionais. Immanuel Kant. A partir de 1762, Kant começa a manifestar um vivo interesse pelas questões filosóficas, em especial para a crítica das faculdades do homem. O segundo período corresponde ao despertar do sono dogmático, provocado pelo impacto que nele teve a filosofia de Hume. Escreve então as obras como A Crítica da Razão Pura, em 1781, Crítica da Razão Prática, em 1788 e Crítica da Faculdade de Julgar, em 1790, nas quais demonstra a impossibilidade de se construir um sistema filosófico metafísico antes de ter previamente investigado as formas e os limites das nossas faculdades cognitivas. A boa vontade é condição indispensável para sermos dignos de felicidade. Immanuel Kant. Em 1770, assume a cátedra de Lógica e Metafísica na Universidade de Königsberg, quando termina a chamada fase pré-crítica kantiana, na qual predomina a filosofia dogmática. Seus textos mais emblemáticos dessa época foram A História Universal da Natureza e Teoria do Céu, de 1775. Na segunda fase do autor é superada a letargia dogmática, a partir do choque sofrido pela leitura dos escritos do filósofo Hume, quando Kant irá escrever A Crítica da Razão Pura, em 1781, Crítica da Razão Prática, em 1788. As demais foi contemporâneo da independência americana e da Revolução Francesa, tendo visto pessoalmente Napoleão Bonaparte conquistar a Prússia. A
felicidade é o estado no mundo de um ser razoável, a quem, em todo o curso da sua existência, tudo acontece segundo a sua aspiração e sua vontade. Immanuel Kant. Além disso, Kant foi o quarto de 9 filhos do casal John and Joseph Kant, fabricante de arreios para cavalgaduras, e Ana Regina Kant. Viveu uma vida modesta e devota ao luteranismo e estudou no colégio Frederictanum, antes de ir para a Universidade de Königsberg. Kant, um homem metódico e de saúde frágil, foi professor de física, antropologia, geografia, lógica, metafísica, dentre outras disciplinas, e além disso escreveu alguns ensaios sobre história e política. Respondendo às questões colocadas por Hume, afirmou que todo conhecimento começa com a experiência, mas não deriva todo da experiência. A faculdade de conhecer tem uma função ativa no processo de conhecimento. Este não representa as coisas como são em si mesmas, mas sim como são para nós. A realidade em si é incognoscível, tal como Deus. Esta teoria irá permitir a Kant fundamentar o dualismo, coisa em si e o fenômeno, o que é nos dado conhecer. Esta concepção irá ter profundas repercussões na filosofia até os nossos dias. Na obra Crítica da Razão Pura, feita em 1781, Kant busca formular maneiras para fazermos um bom uso do entendimento, percebendo que somos limitados pelo que nos é dado conhecer, uma vez que não podemos conhecer a verdade sobre o mundo como ele é em si, pois percebemos e pensamos o mundo de várias formas determinadas. Assim, é capital estudar o conhecimento por ser limitado, pois isso leva às suas possibilidades e suas aplicações reais. Já em Crítica da Razão Prática, feita em 1788, Kant formula as bases de sua filosofia moral, onde o que funda a ação humana e o que nos é dado fazer, constituindo assim um tratado sobre a moral humana. Ora, nessa obra, o autor desvela a moralidade de forma similar ao modo como formula sua abordagem acerca do conhecimento, discutindo os princípios da ação moral enquanto forma de conquista da felicidade. Em seguida, Kant formula o juízo sintético para tratar de experimentação quanto garantia dos conhecimentos verdadeiros, tendo em vista que não se pode alcançar a verdade apenas pela análise de suas proposições. Já o juízo analítico, por outro lado, está fundado no princípio da identidade, donde é predicado aponta o atributo contido no sujeito, e quando se nega o sujeito, se nega o predicado, e vice-versa. O juízo estético, por sua vez, somente seria possível para aqueles com a faculdade de julgar, os únicos capazes de uma investigação crítica a respeito do conceito de belo. Kant manifestou grande simpatia pelos ideais da independência americana e depois da Revolução Francesa. Foi um pacifista convicto. É lendária a forma extremamente regrada como vivia. Conta-se que a população de Königsberg acertava os relógios por ele quando passava pelas suas janelas nos seus passeios diários, sempre às 4:30 da tarde. Faleceu em Königsberg, na Alemanha, no dia 12 de fevereiro de 1804, aos 80 anos. Kant nada fez de célebre até os 50 anos de idade, quando tem início sua segunda fase, na qual produziu freneticamente. Kant era metódico, sistemático e pontual. Precisamente às 4:30 da tarde ele saía para passear, sendo esse um evento para regular os relógios da cidade. Principais obras de Kant: Pensamento sobre o verdadeiro valor das forças vivas, 1747, História Universal da Natureza e Teoria do Céu, 1755, Monadologia Física, 1756, Meditações sobre o Optimismo, 1759.